Olá! Governo entrega defesa contra a acusação de ter praticado as chamadas pedaladas fiscais. Comissão do Senado quer salários maiores para professores. E Tadeu Fanes conta pra gente quais são os tipos de sessões que acontecem no Senado. E a revista da semana começa com um trecho do documentário Betinho, 70 anos, produzido pela TV Senado. Se estivesse vivo, o sociólogo estaria completando 80 anos de idade neste mês de novembro. Nos anos 90, Betinho foi o responsável por uma das maiores campanhas contra a fome já realizadas no país. A ação pela cidadania contra a fome, a miséria e pela vida. Meu Brasil que sonha com a volta do irmão do Enfio, com tanta gente que partiu num rabo de foguete. Em 1981, 2 anos depois de voltar ao Brasil beneficiado pela anistia, Betinho funda o IBASE, Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas. Ele simbolizava na própria dimensão física as fragilidades do homem para as quais, enfim, fragilidades para as quais deveríamos dar atenção, até porque muitas delas eram resultados dos grandes déficits sociais e políticos. Betinho tinha uma dimensão mística mesmo no exercício da sua cidadania. Ele viveu sempre no fio da navalha, mas provavelmente viveu 10 vezes mais que nós todos, né? Porque ele viveu intensamente cada momento da sua vida. Para ele não havia um momento mais importante e outro menos. Muitos de nós nos perguntamos por que o Brasil chegou a esse ponto. Porque aqui acontece Carandiru, com total impunidade até agora. Por que o massacre da Candelária? Por que o massacre dos Sem Terras? E a resposta é que algo de muito errado, algo de profundamente imoral está acontecendo nessa sociedade, tanto a nível do Estado quanto a nível da sociedade. Porque esses são dois lados de um mesmo problema. É a sociedade que produz esse Estado. E é esse Estado que se revela incompetente, incapaz de deter essa violência, tanto urbana quanto rural, e de punir os responsáveis pelos crimes que são praticados. Betinho morreu em agosto de 1997. Sua história e atitudes inspiram até hoje a luta contra a fome no Brasil. Quer ver o documentário inteiro? Vai lá no canal da TV Senado no YouTube e encontre um pouco mais da história do Brasil em vídeos. A revista da semana está no ar. Muita atividade nas comissões. Um projeto que regulamenta o direito de resposta a quem se sentir ofendido pela imprensa e a defesa do governo sobre as chamadas pedaladas fiscais que chegou ao Congresso. Veja como foi a semana no Senado. O advogado-geral da União e o ministro da Casa Civil entregaram ao presidente do Congresso, o senador Renan Calheiros, a defesa do governo sobre as chamadas pedaladas fiscais de 2014. Não acho nada de anormal que o relatório prévio, que tem todos os seus méritos, é o juízo de valor feito pelos ministros do Tribunal de Contas da União, possa ser interpretado. Eu não sei o que vai sair ainda da CMO e do Congresso. Óbvio que eu tenho expectativa que nossas razões sejam acolhidas e que as contas da presidenta Dilma sejam aprovadas. Eu não vejo por que macular um julgamento ou outro. Todos os dois têm legitimidade. O plenário aprovou o projeto do senador Roberto Requião, que disciplina o direito de resposta do ofendido por matéria divulgada na imprensa. A proposta segue para a sanção presidencial. É um direito da cidadania, é o direito ao contraditório, o direito de defesa de qualquer pessoa agredida por um meio de comunicação. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu a aprovação do projeto que garante segurança jurídica aos acordos de leniência feitos com empresas que cometerem ilícitos, por exemplo, em casos de corrupção.
a matéria condiciona a validade dos acordos à participação do Ministério Público. Sem a presença do Ministério Público, as questões penais não estariam ali resolvidas. Portanto, a presença do Ministério Público, antes de mais nada, uma premissa, dá segurança jurídica a que esses acordos de leniência possam ser consagrados, sem que, como desdobramento, você tenha qualquer tipo de ação penal a quem se ofereceu para a assinatura desse acordo de leniência. A Comissão de Educação aprovou o projeto que reserva 50% das rendas do petróleo destinadas à União para o Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Nossa ideia de alocar recursos do pré-sal pudesse serem considerados recursos adicionais e não deixar prevalecer um mero jogo contábil. As condições precárias de trabalho dos operadores de teleatendimento foram tema de audiência na Comissão de Direitos Humanos. Os call centers, ou as centrais de atendimento, são verdadeiros fábricas de mutilados, de adoecimento. A Comissão de Infraestrutura realizou audiência sobre a situação dos presídios. Nós entendemos que é necessário, inteligente, que a União crie uma política penitenciária de apoio não só à construção de vagas, mas de suporte às alternativas penais. O crescimento da população penitenciária que o Brasil tem experimentado não é compatível com o PIB brasileiro. As comissões de Assuntos Sociais e de Direitos Humanos fizeram audiência conjunta sobre projeto que regulamenta as relações de trabalho entre os profissionais de beleza e os donos de salões. Para que se regularize uma grande questão que nós temos hoje, que é da informalidade. A informalidade no Brasil, nesse setor, ela é latente, ela é grave e ela é péssima para o profissional. A Comissão de Educação avaliou a Política Nacional Cultura Viva. A aprovação da Lei Cultura Viva, da Política Nacional Cultura Viva, ela insere um novo mecanismo de financiamento, que é o termo de compromisso cultural, cujo modelo de prestação de contas ele é mais simplificado, a própria forma de apresentação do projeto também. E a Comissão de Mudanças Climáticas realizou audiência para discutir soluções emergenciais para evitar o colapso hídrico na região do Vale do São Francisco. As previsões climáticas para a região do Nordeste do semiárido brasileiro, portanto do centro-norte de Minas Gerais, elas continuam muito graves, e nenhuma sinalização climática aponta na direção de que nós teremos um período de chuvas favorável. A solução para o problema, inicialmente, será a diminuição da vazão da barragem de Sobradinho. Essa vazão, que já foi de 1.300 metros cúbicos por segundo, hoje está em 900 e vai ser reduzida para 800 metros cúbicos por segundo. Ao mesmo tempo, é preciso acelerar a implantação dos flutuantes, que vão captar a água do volume morto da represa. Isso deve começar a ser feito já a partir de dezembro. No Senado existem pelo menos 4 tipos de sessões plenárias. Quer entender como isso funciona? Veja com Tadeu Fanes. Renata, as sessões do Senado podem ser deliberativas ordinárias, deliberativas extraordinárias, não deliberativas e especiais. As ordinárias são aquelas em que há ordem do dia, ou seja, previsão para votação ou discussão de projetos. Elas acontecem de terça a quinta-feira, a partir das 2 da tarde. Nas segundas, também às 2 da tarde, e nas sextas, às 9 da manhã, acontecem geralmente as sessões não deliberativas. Esse tipo de sessão não tem ordem do dia, portanto, nelas não acontecem votações. As sessões extraordinárias acontecem em horários diferentes das sessões ordinárias e tem votação. Já as sessões especiais são dedicadas a comemorações e homenagens e precisam da aprovação do plenário para ocorrer. Normalmente, as sessões têm a duração de 4 horas, mas podem ser prorrogadas caso necessário. As sessões normalmente são públicas e qualquer pessoa pode acompanhá-las, mas em algumas circunstâncias as sessões podem ser secretas, como por exemplo, quando o plenário precisa deliberar sobre a declaração de guerra ou acordo de paz. A pauta do Senado está trancada na semana que entra. Os senadores só podem votar alguma coisa depois de apreciarem medidas provisórias.
O texto da medida provisória 685, que chegou ao Senado, já não é o mesmo que saiu da comissão mista. Os deputados retiraram a exigência das empresas enviarem à Receita Federal mais dados de suas movimentações tributárias. A MP estabelecia que o fisco deveria ser avisado de atos ou negócios que envolvessem supressão, redução ou adiantamento de tributos. O relator vai tentar trazer de volta o texto retirado pela Câmara. A segunda parte caiu, que tratava principalmente da questão de planejamento tributário. Eu lamento, porque eu acho que foi um projeto construído a várias mãos, inclusive entre nós da oposição, Receita Federal, empresas e várias instituições jurídicas. Espero que seja restabelecido aqui no Senado. Os deputados mantiveram a parte da medida que facilita a negociação de débitos com a Receita Federal, por meio do Programa de Redução de Litígios Tributários, o ProRelite. ProRelite, que é uma possibilidade de renegociação com débitos fiscais, com prejuízos fiscais de débitos de empresas com o fisco. A outra medida provisória que está na pauta é a 684. Ela chegou ao Congresso com 2 artigos. Agora ela tem 88. Isso porque o texto original tinha basicamente uma função: mudar o prazo da lei que regulamenta a relação entre organizações de sociedade civil com o poder público. Parlamentares aproveitaram para fazer ajustes à própria lei das ONGs, que foi aprovada em 2014. A questão também de prestação de contas de entidades, tem uma diferença entre entidades mais complexas e menos complexas. A questão das compras, a lei anterior exigia que as entidades tivessem um regulamento de compras quase igual à lei 8666. Nós estamos tirando isso, mas também ao mesmo tempo estamos dando mais transparência e fazendo cobranças de maior fiscalização. Então eu acredito que é um avanço muito grande. O piso salarial dos professores de escolas públicas de todo o Brasil pode aumentar. É o que prevê o projeto aprovado pela Comissão de Educação do Senado. O projeto ainda precisa ser aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e depois segue para a apreciação da Câmara dos Deputados. Ele prevê que o menor salário pago a um professor público seja de R$ 2.743,65. O valor corresponde a 90% do piso salarial dos professores do Distrito Federal, para uma jornada de 40 horas semanais de trabalho. O projeto prevê que a União, durante os 5 primeiros anos, complemente a diferença entre o piso do magistério local e o nacional. O texto também institui que 5% da arrecadação bruta das loterias administradas pela Caixa Econômica Federal devem ser destinados à União para o repasse a estados e municípios. A revista da semana termina aqui. Até o nosso próximo encontro.